Paz seu, meu amado. Bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje nós vamos falar de mais um livro da autoria de Paulo, que é o livro de Filipenses. O livro de Filipenses foi escrito por Paulo para o povo, para os habitantes, para a igreja que estava constituída na cidade de Filipos. Filipos, a história nos conta que foi uma das primeiras, se não a primeira igreja organizada na Europa. Então, nós temos aí uma das igrejas mais antigas que se conhece exatamente na Europa. Então, ela é uma das primeiras de lá. Paulo escreveu essa carta aos filipenses, aos habitantes de Filipos, à igreja de Filipos, quando ele estava preso, a primeira prisão dele em Roma. Por que ele escreve esta carta? O que acontecia é que houve uma dissensão entre membros da igreja. Então, naquela época, assim como hoje, às vezes a gente não tem ideia disso, mas naquela época, mulheres tinham papéis importantes dentro da estrutura da igreja. E nesse caso aqui, em Filipos, houve uma discussão, houve um conflito entre duas mulheres que tinham ideias diferentes sobre a verdadeira doutrina cristã. Então, elas discutiam e elas não chegavam num ponto de acordo. E isso fez com que essa discussão acabasse extrapolando a discussão entre elas, aquela discussão entre uma opinião e outra opinião, e acabou atingindo a igreja inteira. Significa dizer que algumas pessoas ficaram a favor de uma e outras pessoas ficaram a favor de outra, discutindo o quê? A verdade sobre a doutrina. Elas tinham posições diferentes, ideias diferentes sobre o caso. Paulo não podia deixar de se meter nisso, porque ele era autoridade espiritual. E ele precisava, ele tinha que explicar e tirar este conflito, tirar a dúvida sobre aquilo que estava sendo discutido e sobre aquilo que se achava ou de um jeito ou de outro. Então, ele era a melhor pessoa para falar sobre isso e colocar realmente o que importava, realmente a verdade sobre a doutrina. O que acontece, então, é que Paulo, não dando razão nem para uma nem para outra, Paulo era muito sábio e ele conduzia estes conflitos com maestria, com muita habilidade. E ele começa a falar, então, sobre a unidade cristã. Então, no primeiro momento, ele não diz nenhuma nem outra. No primeiro momento, ele fala sobre unidade, sobre o trabalhar em conjunto. E aí, o que ele fez? Ele começou a explicar os pontos que estavam corretos na visão de uma e de outra pessoa. Então, os pontos mais importantes em cada uma dessas correntes, desses grupos de conflito, ele ressaltava e ele já ia explicando. Mas ele explicava colocando Jesus como ponto de referência. Então, não é esta pessoa a certa, é Jesus o certo. Não é aquela pessoa certa, Jesus é o certo. Então, ele resolveu o conflito não dando razão para ninguém, mas elencando os pontos da verdadeira doutrina. Então, na verdade, o que elas queriam? Elas queriam chegar à verdade. Só que elas estavam fazendo isso de forma errada. O que Paulo fez? Paulo disse, nem A nem B, Jesus. Jesus é a referência, Jesus é o padrão. Então nós vamos explicar sob o ponto de vista de Jesus. Jesus é a referência. Isso significa, então, que o livro está dividido em duas partes. Uma primeira parte ele faz a explanação sobre o Cristo glorificado, sua mansidão, sua humildade, ou seja, registrando aqui aquelas características que as pessoas deviam seguir, não dar ouvidos a conflitos, não dar ouvido à intriga, não dar ouvido à discussão. Dar ouvido, sim, à glória de Deus, dar ouvido, sim, à sua mansidão, à sua humildade.
E aí ele passa aos avisos e às exortações necessárias em relação às discussões que se faziam. Amém, amados? Fica com Deus. Bons estudos.